Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje iniciamos então o tempo do Advento. Este é o primeiro domingo do Advento. Talvez como tema eu proponho a vocês este: levantados pela fé, de cabeça erguida pela esperança. Iniciando então em comunidade o tempo do Advento, nossa preparação para o Natal do Senhor. Advento significa vinda, chegada. E o convite de hoje é olhar para o futuro, para o reino de Deus, em sua plenitude e também com muita esperança. Seus sinais já se realizam no meio da história, o que nos compromete com a construção da fraternidade, da justiça, do bem viver em todos os ambientes e também na relação com a casa comum. Na sensibilidade desse tempo litúrgico, abramos o nosso coração para mergulharmos no coração de Jesus. Que a celebração deste domingo também nos convida a uma outra realidade. É que a liturgia de hoje abre esse tempo do Advento e é tempo de espera, vigilância e também de mudança de vida. Começa o período de preparação para a celebração do nascimento de Jesus. O Evangelho deste domingo, que está dividido em duas partes, e a primeira parte de Lucas 25 a 28 refere-se ao fim, ou seja, um momento objetivo. O que vai acontecer? A segunda parte, Lucas 21, 34, 36, diz respeito às atitudes que devemos cultivar em função do fim, ou seja, o momento objetivo seria a nossa preparação. Prestemos atenção a essas expressões também que encontramos na primeira leitura, a leitura do profeta Jeremias. Virão dias, bens futuros, farei brotar, fará valer, será salvo, terá uma população confiante. Vejam que todas elas estão no tempo futuro. Todas elas foram pronunciadas quando o presente do povo, do povo de Israel estava marcado justamente por dor, por sofrimento, tristeza, angústia, falta de perspectiva de vida. É diante dessa realidade que o profeta se pronuncia a partir daquilo que ele recebe do Senhor. Sempre que estamos enfrentando uma dificuldade, a nossa tendência é nos fechar naquele momento como se aquela situação fosse, então, definitiva. Por causa da dor ou do sofrimento que estamos enfrentando, nós nos vemos trancados num quarto escuro, sem porta e sem janela, sem saída alguma, como se fôssemos ficar ali para sempre. Nos esquecemos das palavras que Deus disse ao seu povo: existe recompensa para a tua dor, há esperança para o teu futuro. Vejam, recompensa, esperança, futuro. Enquanto os nossos olhos não conseguem enxergar para além da dor, ou seja, para além desses problemas que estamos enfrentando, os olhos de Deus veem além desta realidade. Nenhuma dor deveria ou deve nos tornar incapazes de enxergar além. Nenhum sofrimento deveria nos fazer esquecer de que existe um futuro, um depois, um desdobramento. Nada, mas nada, ficará como está definitivamente. Nossa vida está inserida no plano de Deus, o qual tem como plenitude o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos, como está
na primeira carta aos Tessalonicenses. Em outras palavras, alguém está vindo. Nós aguardamos aquele que transfigurará o nosso corpo humilhado. Aquele que disse: eis que venho em breve e trago comigo o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho, ou seja, a sua conduta. Aquele que fará justiça e separará os que fazem o bem daqueles que fazem o mal. Aquele que enxugará as lágrimas de todos os rostos, e destruirá o mal e a morte para sempre. Estamos iniciando o tempo do advento, à espera daquele que vem. Espera tem a ver com esperança. Assim como os sobreviventes dos campos de concentração nazistas não enlouqueceram e não se suicidaram porque tinham esperança de reencontrar algum ente querido quando o Holocausto terminasse. Assim, a esperança é fundamental para conseguirmos suportar o momento presente e confiar que a nossa história não está nas mãos do ocaso, mas nas mãos do Senhor Deus, que estabeleceu o seu Filho como princípio e fim. Aquele que tem a palavra final sobre a história humana. Jesus afirmou claramente a respeito da sua segunda vinda: quando as forças do céu e da terra forem abaladas, nós o veremos, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Além disso, ele afirmou que deseja nos encontrar em pé, ou seja, firmes em nossa fé. Lembremos da pergunta que ele fez: quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? A fé que Jesus pede de nós é aquela que não se abala diante de tudo o que é abalado à nossa volta. É assim. É a fé que não se desespera por causa das dores de parto, mas se mantém firme na esperança da vida nova que está nascendo em meio às dores. Foi por isso que Jesus disse: quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a libertação de vocês está próxima. Levantem-se, ergam a cabeça. Enquanto os problemas tendem a nos puxar para baixo, a fé nos levanta e nos faz olhar para o alto, para aquele que está acima de tudo e de todas as coisas. Deus não nos quer derrubados e vencidos, mas em pé, enfrentando aquilo que nos cabe enfrentar, olhando a realidade nos olhos e sabendo que foi exatamente esse o tempo em que fomos chamados a viver e a dar testemunho da nossa fé e da nossa esperança. Como diz a palavra, se nós trabalhamos e lutamos, é porque pomos a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, sobretudo dos que têm fé. Também está na primeira carta a Timóteo. Mas onde encontrar força para manter vivas nossa fé e nossa esperança? Na oração. É aí que nós encontramos essa força. Ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. É exatamente a força da oração que nos levanta da nossa prostração e nos faz erguer a cabeça diante das situações difíceis. Na verdade, a oração está fortemente ligada à esperança. Cada oração é uma expressão de esperança. Uma pessoa que não espera nada do futuro não pode orar. Só pode haver vida e movimento quando você não aceita mais as coisas como são e olha para frente rumo ao que ainda não é.
Um homem com esperança não se preocupa em saber como seus desejos serão cumpridos. Assim, sua oração não se dirige à graça, mas àquele que a proporciona. Sempre que orarmos com esperança, poremos nossa vida nas mãos de Deus. Medo e ansiedade desaparecem. Tudo que recebemos e tudo do que somos privados não são nada senão um dedo apontado na direção da promessa de Deus de que vamos viver por completo. Essa é a oração da esperança do Padre Henri Nippon. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando Jesus ali diante do templo. Peço ao Senhor aquilo que quero. Peço então ao Senhor para estar atento e vigilante, vivendo o presente como lugar de encontro com Ele e uma antecipação daquele encontro futuro e definitivo. Maranatá, vem, Senhor Jesus. E buscando tirar proveito, contemplo o quadro final da história, onde o mal atinge o seu ápice e o Filho do Homem vem para nos salvar. Eu observo o que acontece com a humanidade e ao seu redor. Contemplo o Filho do Homem e me pergunto: quem é Ele? Um domingo abençoado para vocês e também um bom início de advento para todos nós.